Mais uma vez, quero saudar, né, amigos e amigas, todos vocês aqui presentes e vocês que estão ao vivo com a gente no Facebook. Graça e paz do nosso Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Amém. Graça e paz. Amém. Hoje nós começamos uma belíssima série e breve também, de 2 encontros chamada simplesmente oração. Algumas pessoas perguntaram assim, pastor, mas 2 encontros sobre oração é pouco? Bom, você sabe que é pouco, né? Para quem acompanhou a série Deserto, né? O pessoal fala assim, pastor, essa série Deserto não tem fim, não? 3 meses na mesma série? Aí eu entendi, né? Mas claro que o assunto oração, ele é inesgotável, porque ele é um processo de comunhão com o Pai. Então, aqui a gente vai ter 2 encontros, nesse domingo e no próximo, e vamos falar sobre alguns aspectos da oração. O poeta George Herbert, ele registrou belas palavras sobre a riqueza da oração num poema que diz o seguinte: oração, sopro de Deus no homem de volta ao nascimento. Oração, alma em paráfrase. Coração em peregrinação. Suavidade, paz, júbilo, amor, êxtase. Alegria superlativa. Oração, sangue da alma. Eu gostei dessa frase em que ele diz que a oração é o sopro de Deus, porque a oração, ela é o fôlego que a nossa alma precisa. O teólogo João Calvino falava que a oração é o combustível da alma, é o que alimenta o nosso interior, é o fôlego, é tudo aquilo que a nossa alma precisa, é a sintonia do nosso coração com o coração de Deus. O poder da oração é, portanto, nos unir ao coração de Deus. E uma vez que Deus ele é onipresente, trata-se da nossa mais bela jornada diária de se encontrar com o Pai, com a graça multiforme que está nos abraçando diariamente. Eu quero te convidar, antes de a gente adentrar profundamente a esse tema, a orarmos mais uma vez. Pai de amor, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em Teu nome, de podermos desfrutar da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que molda, que transforma o nosso ser, e declaramos agora total dependência do Teu Santo Espírito, para que possamos entender o significado e a profundidade, a riqueza da oração. Obrigado porque o Senhor vem ao nosso encontro, e aqui nós estamos, para ouvir a Tua doce voz. Em Cristo Jesus que nós oramos, amém e amém. Quando a minha filha Bela, que estava sentada ali, ela era bem pequenininha, eu fazia aquela clássica brincadeira de, sabe, tirar o nariz da criança. Você vem assim, pá, tira, deixa o dedão assim, e assim, a criança chora, a criança fica desesperada. Aliás, recentemente o Facebook me lembrou que eu gravei essa brincadeira, né? Eu tirei o nariz dela e ela, não, põe meu nariz de volta, põe meu nariz de volta. Ela chorava, e eu, seu nariz está aqui. Aí até que eu coloquei o nariz de volta. E instantaneamente, ela parou de chorar. Ela falou assim, uau, meu nariz está aqui, cessou, o nariz estava no lugar seguro. Nesse mesmo tempo, onde ela tinha 2 a 3 anos, a gente orava e conversava com ela, e explicava, né, princípios da Bíblia, e a gente sempre fazia uma pergunta, ô Bela, aonde que Jesus mora? E ela falava, no coração. Ela botava a mãozinha assim, mora no coração. E logo que ela foi crescendo, ela começou a perguntar, né? Como é que Jesus cabe dentro do coração, né? Então, uma criança de 2 a 3 anos, né? Nós temos vários educadores aqui, sabem disso, né? Segundo o Piaget, está no estágio pré-operatório. Então, ao mesmo tempo que ela está brincando ali com animismo, dando várias cores e vidas aos brinquedos, ela está numa fase de desenvolvimento de aprendizagem onde o abstrato é complicado para ela, é tudo muito concreto, né? Como é que Jesus cabe no meu coração? E orar, por que eu estou dizendo isso? Porque orar é abrir o coração para Jesus. Orar é abrir o coração para Jesus. Obviamente, para nós, adultos, com capacidade de abstração, oração não se trata, literalmente, de uma cirurgia cardíaca, onde a gente vai abrir o nosso corpo e colocar a pessoa de Cristo Jesus ali dentro. Não, não é sobre isso. A palavra coração, na Bíblia hebraica, é uma palavrinha curtinha chamada lev, e é comumente uma figura de linguagem para o centro da pessoa.
Oração é o centro, é o interior, é a fonte governante da vida de uma pessoa. Então, é mais do que a capacidade mental ou emocional. Coração traduz valores internos de uma pessoa. Por isso que Jesus fala, onde está o seu coração? É do coração que vem as coisas ruins, é do coração que você coloca sobre ele tesouros, né? E Jesus fala muito sobre esses valores internos ao longo do Evangelho. E a Bíblia nos traz, lá em Provérbios capítulo 4, verso 23, a seguinte frase, um versículo que talvez você já conheça há muito tempo. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Toda a vida, não é parte da vida, não é 10% da vida, não é 99% da sua vida, mas toda a sua vida depende de onde você guarda o seu coração. A gente vai explorar um pouco isso, e Dallas Willard, no livro A Renovação do Coração, do Mundo Cristão, ele tem um trecho muito interessante, ele diz o seguinte: vivemos do coração. A parte de nós que impulsiona e organiza a nossa vida não é a física, não é a física. Você e eu possuímos no interior um espírito, um coração que foi formado. Nossa vida agora e no futuro é totalmente resultado do que nos tornamos no profundo do nosso ser, ou do que é o nosso espírito ou coração. É a partir do nosso coração que vemos o mundo, interpretamos a realidade, fazemos escolhas, partimos para a ação e tentamos mudar o mundo. É a partir do coração que nós fazemos as nossas escolhas. Olha como isso é importante, porque o coração é fonte governante do ser. A partir dele eu faço escolhas. Aí você fala assim, pastor, mas às vezes eu acerto, às vezes eu erro. Pastor, eu segui o meu coração e errei. Eu ouço isso, eu fui seguir o meu coração e errei. Falei, claro que nós erramos ao seguir o nosso coração, se não estiver guardado em Deus. Porque o profeta diz que o coração do homem é enganoso, Ele nos prega peças, ele é extremamente corrupto. Então a gente precisa guardar o nosso coração no lugar certo. E ao mesmo tempo que nós precisamos ser pessoas maduras, cristãos maduros, para entender que coração na Bíblia é o centro governante do ser, do homem, também precisamos ser como crianças, a ponto de nos desesperarmos se o nosso coração não estiver guardado em Deus. A criança que se desespera, meu nariz não está aqui. É assim nós devemos ser, se o nosso coração não estiver em Deus. Desesperados, para que o nosso coração esteja guardado tão somente em Deus. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Presta atenção nisso, é do coração, do seu interior que flui, que depende toda a sua vida. Isso significa que não guardá-lo, não mantê-lo, não protegê-lo, não preservar o seu coração seguro, vai, consequentemente, te minar, te esgotar, te destruir e, em última instância, te aniquilar. A primeira grande pergunta é, se orar é abrir o coração para Jesus, onde você está guardando o seu coração? Se orar é abrir o coração para Jesus, onde nós estamos guardando os nossos corações. E aqui há um problema gravíssimo na nossa sociedade atual, aonde estamos guardando os nossos corações. Basta você perceber e olhar a nossa sociedade. Qual é o problema? Abrir o coração, a fonte de vida, para o mundo, e não para Deus. Isso é um grande problema, que é de muitas vezes sutil, acontece muitas vezes não consciente, mas está acontecendo. Sim, as pessoas estão abrindo o que é mais importante, a fonte da vida, em qualquer lugar por aí que não em Deus. As pessoas estão entregando orações, angústias, prováveis confianças, abrindo as suas maiores e mais profundas dores nas redes sociais. Já parou para pensar nisso? Pessoas abrindo aquilo que é precioso, aquilo que dói, aquilo que machuca, aquilo que te tira o sono e lançando nas redes sociais, compartilhando literalmente traumas para anônimos, lançando questionamentos sobre as suas mais sinceras e honestas lutas contra a depressão no Twitter.
lançando no Twitter. Tamanha é a angústia que talvez uma curtida, muito provavelmente de um desconhecido, traga aí a falsa sensação, e aí que mora o perigo, a falsa sensação de empatia, quando, na verdade, você está desprotegendo o seu coração, abrindo ele no lugar errado. Quem conta para todo mundo, guarde isso, quem conta para todo mundo não conta para ninguém. Quando você abre para todo mundo, você está abrindo para ninguém. No desespero de ser ouvido ou ouvida, o tesouro do seu coração é literalmente lançado na multidão. Você fala sobre a sua depressão para pessoas que não se importam com a sua dor, pessoas que nem te conhecem, pessoas que não te viram, que te seguem lá, muitas vezes só por te seguir. Você escreve sobre seus vícios para pessoas que estão lá para te julgar, sem nunca conhecer você. Você compartilha as suas lutas e ninguém te ouve, por quê? Porque tem gente demais, tem pessoas falando demais, e todas elas imersas numa solidão, em busca de seus próprios interesses. Já parou para pensar nisso? Seu Instagram, Twitter, blogs. Já parou para pensar o quanto você tentando buscar uma solução, isso acaba te destruindo? Porque entregar lamento do seu coração, angústias, são pequenas porções de oração. Só que aí você está colocando no lugar errado. Você está orando para o Twitter. Você está orando para o seu ídolo, para uma canção, para um artista, como se ele pudesse te ouvir. Você ora para Tiago York, Ana Vitórias e afins. Você ora para o seu terapeuta. Você ora para pessoas que não são seus terapeutas, o que é mais grave ainda. Você ora para, sei lá, o seu cachorro. Você ora e conversa sobre coisas profundas com uma planta. Você compartilha as crises da sua vida, muitas vezes, para uma pessoa desconhecida na fila do banco ou na fila do supermercado. E aí você entrega tudo o que lhe é mais precioso, profundo e significativo para todo mundo, mas você não abre o seu coração para Deus. Percebe? Aí está o ponto. Você está abrindo para todo mundo, mas você não está entregando essas pequenas porções de oração, esses seus anseios, essas suas angústias, para aquele que realmente importa com você. Aquele que realmente está esperando você trazer para ele as suas necessidades, para ele cuidar de você. Aí o autor de Provérbios diz, acima de tudo, guarde o seu coração. Isso é guardar o seu coração. Veja bem, eu não estou dizendo aqui que não se deve compartilhar para ninguém. Não, eu estou dizendo para você ter um respeito pela sua própria dor. Eu estou dizendo aqui para você ter uma consideração para as suas angústias. E entregar isso para pessoas que são realmente seus amigos e amigas, pessoas que realmente vão orar por você, pessoas que realmente vão se importar com a sua dor, mas prioritariamente entregar para Deus. Guardar o seu coração em Deus, porque é em Deus que está seguro. Guardar em Jesus. Orar é abrir a porta do seu coração para Cristo Jesus. E hoje, nesse momento, você tem uma ótima notícia. Não só você, mas eu. Todos nós temos uma ótima notícia. Por quê? Porque Jesus está batendo a porta. Apocalipse 3, verso 20. Jesus diz, palavras de Cristo Jesus, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa expressão, eis, é uma expressão que pode ser traduzida por veja, perceba, olhe, note, preste. A Bíblia NVT, nova versão transformadora, traduziu para preste atenção. Preste atenção nas palavras de Jesus. Jesus está batendo a porta. Ele está à porta e bate. Se orar é abrir a porta do seu coração para Jesus, preste atenção no que eu vou dizer. É porque Jesus já está lá. Já parou para pensar nisso? Se orar é abrir a porta do coração, significa, porque a palavra de Deus está dizendo, que Jesus já está lá. Jesus já está batendo. Então orar não é um poder mágico que vai colocar Jesus em movimento, que vai colocar Deus em movimento. Não é a nossa oração que faz com que Jesus entre em nosso coração. Não é. Não é. Não é a nossa oração que faz com que Jesus venha até nós. Ela não faz isso. É Jesus
que nos impulsiona a orarmos. Por quê? Porque Jesus já está lá. Se há desejo em seu coração de buscar a Deus, de buscar a Cristo Jesus, e nós falamos isso sobre a série passada, é porque o próprio Cristo Jesus já está lá, batendo a porta do seu coração, nos impulsionando. Essa é a graça multiforme de Jesus, que nos chama, que nos convida, que nos toca. E a oração, então, ela é traduzida como uma resposta do que Deus está falando primeiro, do que Deus está te chamando, te convidando primeiro. Uma resposta do que Deus já está fazendo. Jesus nos leva a orar. Se você está aqui nessa manhã preocupado em como orar, se você está aqui nessa manhã desejoso, desejosa de saber como orar, porque saiba que é o Espírito Santo que te trouxe aqui. E por isso que você está no lugar certo. O Espírito Santo que colocou isso no seu coração. Jesus que está batendo a porta da sua vida, do seu interior. E sabe de uma coisa? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Glória a Deus, porque se dependesse de mim, eu, pastor Laci, eu estaria longe, distante de Deus. Eu dependo dele. Ele que me chama, ele que me transforma, ele que coloca o desejo em nossos corações. Porque lá em Isaías, capítulo 65, verso 24, diz o seguinte: antes de clamarem, eu responderei. Antes de você pensar, antes de você dizer, antes de você entregar uma oração, Deus já responderá. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Ah, como nós amamos isso, porque isso é a verdade, isso é a palavra de Deus, isso é promessa para mim e para a sua vida. Jesus já está lá, Deus já está contigo, Ele já está batendo a porta, Ele já está perto de você, muito antes de você clamar, Ele está respondendo. E se você ouve, e está ouvindo agora, se você abrir a porta do seu coração, Jesus entrará. Olha a profundidade dessa palavra. Jesus te dará descanso, Jesus te envolverá com a sua multiforme graça, Jesus te aliviará em suas necessidades, Jesus te curará nas mais profundas doenças da alma, Jesus te dará poder para vencer as angústias das quais você tem lutado. Isso é oração, simplesmente oração. O abrir a porta do coração para que Cristo Jesus entre, ministre poderosamente no nosso interior sobre a sua vida, e assim o nome de Deus seja glorificado através da sua história, através do seu coração, através daquilo que Deus está fazendo na sua vida, na sua família, no seu casamento, na vida dos seus filhos. Por isso que a oração transforma, por isso que a oração muda, por isso que a oração é poderosa, não porque nós somos mágicos ou temos poder algum, mas sim porque o poderoso Deus está atuando em mim, está atuando em você. Você quer que Jesus tenha acesso às suas necessidades? Você quer se ver livre das mais profundas dores da alma? Jesus está batendo a porta. Abra o seu coração. No ano de 1903, o Dr. Niels Finsen, médico dinamarquês, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por ter descoberto o poder curador do sol. Então, foi ele que iniciou toda essa busca, o estudo e as técnicas de fototerapia, lá em 1903. Antes dos antibióticos, Dr. Niels expunha diariamente os seus pacientes que sofriam de tuberculose diante dos raios solares. Ele colocava diariamente, e assim ele foi descobrindo o poder do sol. E lá os pacientes ficavam, dia após dia, vendo a cura acontecer, gradualmente, pela exposição dos raios solares. Não era uma coisa assim, eu vou tomar sol hoje e amanhã eu estou sem tuberculose. Não, era uma coisa de meses, diariamente, colocado diante do sol pela manhã. E a restauração desses pacientes não dependia do que eles entendiam sobre o sol. Não dependiam dos seus esforços, não dependiam da pressa, da angústia, da vontade, dos sentimentos, nada. Eles tinham o quê? Que pacientemente tomar sol e aguardar. Era uma luta contra a ansiedade, e assim eles viviam. E era o sol que curava, simples assim. Por que eu estou dizendo isso? É dessa maneira que funciona a oração. A nossa alma está contaminada por um vírus, que não é a tuberculose, não é a Covid-19, glória a Deus, amém? Mas por um vírus chamado pecado. Pecado. O pecado nos mata,
O pecado nos mata muitas vezes de maneira rápida e muitas vezes longa e processual, mas ele nos mata. O que precisamos fazer? Simples, expor a nossa vida ao sol. Expor o nosso coração ao sol, para que esses raios venham curar o nosso interior. Malaquias capítulo 4, verso 2, diz o seguinte: mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. O sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Cristo Jesus é o sol da justiça, é a luz que brilha no interior da vida e da alma humana, a luz do mundo. Ele diz: eu sou a luz do mundo, que dissipa as trevas. O caminho pode ser escuro na jornada da vida, não é verdade? Quantas vezes a gente passa pela escuridão, mas a gente não precisa temer, porque se o caminho é escuro, não importa, Jesus é a luz do mundo. Ele é a luz que dissipa as trevas, é o sol da justiça que traz cura para o nosso interior. Preste atenção nessa linda verdade e me responda, olhando para o versículo bíblico, o que o sol da justiça veio trazer? Cura. O que o sol da justiça veio trazer? Cura. Cura no quê? No meu, no seu coração. E perceba que todo o ministério de Jesus na terra foi direcionado intencionalmente para as feridas, identificado com as feridas. Jesus veio e curou pessoas fisicamente, mas Jesus veio e curou almas marcadas pelo vírus do pecado. Quantas pessoas foram até Jesus pedindo para ser curadas sobre alguma doença física, lepra, ou não conseguiam andar, e Jesus foi lá e a primeira coisa que Jesus fez foi: a tua fé te salvou. Jesus curou a alma. E muitas vezes as pessoas falavam assim: mas quem é você para falar que pode curar, perdoar pecados, pode curar a alma interior? Aí sim Jesus respondia: então, se vocês não creem, eu digo, levante-se e anda. E aí Jesus curava fisicamente também, mas Jesus veio para curar a nossa alma. Ele, Cristo Jesus, levou sobre si as nossas enfermidades, Ele tomou sobre si as nossas doenças. Cristo Jesus foi esmagado, Ele foi afligido, Ele morreu numa cruz, e Ele tudo sofreu, para que por meio das feridas dEle, eu e você fôssemos curados. Fôssemos curados. Ele é o sol que traz a cura. Quantas pessoas precisam ser curadas? Você precisa ser curado. Abra a porta do seu coração, deixe a luz de Cristo Jesus te curar, entrar no seu ser. Você quer ser curada? A oração é o meio para que Cristo Jesus toque o seu interior. Mas você precisa abrir a porta do seu coração. Tem que abrir, é por meio da oração. Ficar parado em frente à porta não faz a tua alma ser tocada pelos raios solares. Você precisa abrir, ore, busque, entregue, renda-se, permita. Orar é permitir que esse sol da justiça nos alcance, é deixar ser tocado pelos raios da graça de Jesus. Ele está à porta, você precisa abrir. Pensando, eu gosto dessa expressão maravilhosa, o sol da justiça, a luz que ilumina o nosso interior, que cura, a luz que cura também, né? Eu lembrei de uma famosa música. Na verdade, ela ficou famosa na interpretação de uma banda chamada Jota Quest. Talvez você já até esteja pegando qual é a música, né? A música se chama O Sol. O que fazer com a dor? São os questionamentos do verso. O que fazer com o medo? Aí ele diz: ei, dor, eu não te escuto mais. Ei, dor, você não me leva a nada. Ei, medo, você não faz sentido mais, não. Você não me leva a nada. E se quiser saber para onde eu vou, e parece que ele está perguntando para o medo, está perguntando para a dor, está perguntando para as suas angústias, vocês querem saber o que aconteceu na minha vida? É que para onde tem a sol, é para lá que eu vou. Orar, é alcançar um lugar ao sol. Mas o verdadeiro sol não está na canção do Jota Quest, não está no Twitter, não está em livros, não está em séries, não está na Netflix. O verdadeiro sol da justiça, que cura o meu e o seu interior, está em Cristo Jesus, acessível e disponível aqui agora para mim e para você. Então as pessoas perguntam: pastor, como orar? Pastor, eu quero aprender a orar. Pastor, tem uma fórmula? Tem um direcionamento? Direcionamento tem. Pelas palavras de Cristo Jesus e
Em outro momento a gente vai falar mais profundamente sobre a oração de Cristo Jesus, mas existe uma fórmula que eu queria compartilhar com você, que é a vulnerabilidade mais fé. Vulnerabilidade mais fé define oração. A vulnerabilidade, ela vai revelar a nossa total dependência de Deus. Por quê? Porque vulnerabilidade pressupõe fragilidade, insuficiência, desamparo, angústia e fraqueza. Então você se coloca diante de Deus sabendo da sua fragilidade. Isso é vulnerabilidade. Porque sejamos sinceros, quantas vezes nós nos sentimos incapazes? Quantas vezes você nem soube como orar? Quantas vezes você se sentiu distante de Deus, e por estar diante de Deus, você se sentiu angustiado por estar distante de Deus? Sabe aquele ciclo de eu estou distante de Deus, estou angustiado, se eu estou angustiado, eu estou distante de Deus, como é que eu chego diante de Deus se eu estou distante e angustiado? Quantas vezes você lutou honestamente contra a desonestidade do seu próprio coração? E numa atitude de desespero, você só conseguia chorar, lamentar e falar poucas palavras para Deus. E aí você se pergunta, Deus me escutou? A minha oração subiu do teto, né? Será que Deus não está ouvindo direito? Será que eu estou orando errado? A minha oração não está chegando porque eu não vejo resposta? Então, meu amigo, minha amiga, eu quero te dizer que a sua vulnerabilidade pode ser a sua melhor oração. A melhor oração. Porque Deus está eternamente atento às nossas orações, para olhar para as nossas necessidades interiores. Repito, não é a nossa oração que move Deus para nos salvar. É Ele que vem ao nosso encontro. Ele vem. Às vezes eu escuto algumas pessoas que me dizem, pastor, como é difícil orar em voz alta. Às vezes eu estou numa reunião, eu fico preocupado, eu não quero orar. Às vezes eu estou num pequeno grupo, a pessoa pede para eu orar em voz alta, eu fico já suando. Daí eu pergunto, por quê? Né, eu sempre faço essa pergunta para ver o que a pessoa traz. Né? Porque as outras pessoas, elas oram bonito. As outras pessoas utilizam palavras mais bonitas, elas oram de um jeito diferente, elas oram até por 1, 2, 3, 4 minutos, elas falam de um jeito bonito, mudam a voz, e eu, pastor, eu no meu desespero, eu na minha miséria, eu só quero dizer a Deus como está o meu coração. E aí sabe o que acontece? Eu me confundo com as palavras, pastor. Eu acabo falando umas coisas que parece que não tem nexo, eu estou até meio desordenado, e as pessoas daí mal entendem aquilo que eu estou querendo conversar com Deus. Permita-lhe dizer que essa oração, entre aspas, atrapalhada, é a oração que impressiona os céus. É a oração sincera. É a oração de um coração humilde. É a oração de um coração contrito. É a oração de um coração desesperado por Deus. A vulnerabilidade é poder na vida de oração. Porque um coração humilde e contrito sabe que depende totalmente de Deus. Um coração quebrantado se rende aos pés de Jesus. Um coração vulnerável se abandona aos eternos cuidados de Deus. E é nesse momento que o nosso maravilhoso e bom Deus nos acolhe e cuida das nossas feridas. Na prática, a vulnerabilidade na oração é dizer diariamente, Pai, eu preciso de Ti. Quer aprender a orar? Leia os Salmos. Deus, eu preciso desesperadamente do Senhor. Como a corça anseia por águas, assim a minha alma tem sede do Senhor. Eu estou desesperado. Até quando, Senhor? Ouve a minha voz. Parece que eu não te escuto, parece que o Senhor virou o rosto para mim. Mas eu quero te louvar, me ajuda a confiar quando me falta confiança. Eu dependo de Ti, Deus, eu sou insuficiente. Deus, por natureza, eu sou incapaz de crer, de amar, de ter esperança, de servir, de sofrer pelo Evangelho. Eu sou incapaz de ler a Bíblia, eu sou incapaz de orar contra os meus desejos pecaminosos. Deus, me ajude a orar, me ajude a crer, me ajude a me alimentar da Tua palavra. Tem misericórdia do meu coração. Ouve a minha oração e tome conta de mim. E aí a gente lembra das palavras de Jesus em João 15, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Oração é dependência. Sim, Jesus, eu dependo de Ti. Vulnerabilidade e fé. Fé
Está lá em Hebreus capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível orar. Portanto, é a vulnerabilidade mais a fé que compreende a fórmula da oração. Pois vulnerabilidade sem fé é só um grito de desespero. É só um grito de desespero em meio à escuridão. Você está falando das suas angústias, mas não há fé. Portanto, a fé, como diz Jesus, move montanhas. Lá em Mateus 21, ele diz o seguinte: tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Tudo o que vocês pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. E agora eu volto a um ponto muito importante, da nossa alma honesta. Que aqui nós estamos sendo honestos. Perceber que desenvolver a fé, sejamos sinceros, é um grande desafio, não é verdade? Não sei para você, eu posso falar por mim. Me falta fé, muitas vezes na minha jornada. Me falta confiança. E essa sensação pode nos conduzir a uma angústia do tipo: mas Deus, eu sou vacilante. Mas Deus, eu falho. Mas Deus, eu não consigo confiar. Mas Deus, muitas vezes eu acabo até duvidando. Mas Deus, me falta fé. Deus, parece que eu sou, como a tua palavra diz, muitas vezes, como onda do mar, levado para um lado, para o outro, em ventos de dúvida. Deus, e agora? E é nessa hora de crise, de angústia, que mais uma vez a ansiedade quer tomar conta do nosso coração, não é verdade? A ponto de ficarmos temerosos em orar sem fé. Afinal, isso seria um pecado contra Deus. E aí, você não ora com medo de pecar por causa da ansiedade. Eu quero te dizer outra coisa muito importante. Se você ora a Deus, saiba que você tem mais fé do que você imagina. A fé é uma coisa muito, assim, interessante. Quando a gente acha que a gente não tem fé, é aí que nós temos. Quando nós nos sentimos fracos, é aí que nós somos fortalecidos por Deus. Então, a fé suficiente para orar, do jeito que você está e que você se encontra, é a mesma fé suficiente para ser ouvido. Pois a maior manifestação de fé é ir em direção a Cristo Jesus. Se você vai até Cristo Jesus, saiba que você tem fé. Quando fechamos a porta do nosso quarto, mesmo vacilantes nas palavras, mesmo muitas vezes não conseguindo ver uma situação ali à frente, nós nos ajoelhamos, nós clamamos a Deus. Esta ação diante de Deus indica que você tem fé. Indica que Cristo está contigo. O pecador, ao invés de fugir de Deus, se derrama em sua presença, com todo o seu pecado e angústia, se coloca diante de Deus, é um pecador que tem fé. E Jesus diz o quê? Quem vier a mim, eu jamais, jamais rejeitarei. Então, se você vai a Cristo, você é acolhido por Cristo. Olha que bênção. Olha que bênção. Vulnerabilidade e fé. Nós temos fé suficiente quando em nossa dependência nós abrimos o nosso coração para Jesus, contando nossas necessidades, nossas lutas, expondo os nossos medos e pedindo que Ele cure as nossas angústias. Orar com fé é levar para Jesus toda a sua incapacidade e confiar que Ele está cuidando de você, que Ele se importa com você, que Ele conhece mais do que você mesmo a sua própria dor e já está ministrando sobre as suas feridas. Concluindo, se você está aqui nessa manhã, é prova de que Jesus já está cuidando de você há muito tempo, tá? Você não está aqui por coincidência. É prova de que Deus está cuidando da sua vida, da sua história há muito tempo. A graça de Deus tem sido revelada em cada detalhe. Deus deseja te acolher em suas crises, te curar nas suas mais profundas dores e restaurar a sua vida. Só que tem um grande detalhe, que está lá em Apocalipse 3, verso 20. Jesus é educado. Já parou para pensar nisso? Jesus é educado. Ele bate a porta. Ele não invade a sua casa. Ele não chuta a porta. Ele não entra sem você permitir. Porque Jesus é educado. Ele está à porta. Ele bate. Ele aperta a campainha do seu coração, né? Não tinha campainha na época dos textos bíblicos, né? Mas talvez hoje seja melhor conectado. E se você ouve, você pode, né,
deixar Jesus esperando lá na portaria do condomínio. Recebi um telefonema aqui, Jesus chegou. Deixa lá. Se você ouve, você pode deixar Jesus esperando, e aí você vai continuar num ciclo ad infinitum, de angústia e dor, porque você não vai abrir a porta. Mas você pode fazer algo diferente, e esse é o convite de Jesus hoje, nessa manhã, para mim e para você. Você pode abrir a porta do teu coração para Jesus, para que Ele entre e reine na sua vida, cure o seu interior, restaure a sua vida, daqui para a eternidade, porque é isso que Ele está fazendo, redimindo, renovando, fazendo nova todas as coisas para sempre. Esse é o desejo de Deus. Por isso Ele está à porta do seu coração e batendo. Se você abrir, Ele prometeu que vai entrar. Amém? Para a gente refletir e fazer exercício para a alma. Primeira coisa que eu queria trazer para você, ao longo da semana, pensar e refletir, é que a oração é comunicação com Deus. Só que é Jesus quem toma a iniciativa. Jesus toma a iniciativa. Ele está sempre batendo a porta do seu coração. Segundo ponto para você pensar, não deixe que a ansiedade te impeça de orar. Não deixe. Mas eu sou incapaz, eu sou vulnerável, eu sou frágil. Ótimo! Abrace a sua vulnerabilidade e ore. Não deixe que a ansiedade te faça pensar que você não tem fé, mas corra em direção a Cristo Jesus. Corra na direção de Cristo. Pequenas orações diárias. Separa um momento para você orar. Pode ser pela manhã, quando você acorda, pode ser ao final da noite. Comece separando um momento diário. Reflexão 3, exercício, Faça essa pergunta. E talvez essa pergunta seja muito dolorosa e difícil para você. Em que você se sente vulnerável e totalmente dependente? Em qual área? O que você se sente incapaz? É na área espiritual? É na área relacional? São seus relacionamentos? É o seu casamento? É a área profissional? É a relação com a sua empresa? A relação com os seus subordinados? Em que área você se sente totalmente dependente? Na verdade, nós somos dependentes em todas as áreas. Mas esse exercício é um desafio para você escrever uma oração, convidando Jesus para entrar na sua vulnerabilidade. Sim, dê nome para a sua vulnerabilidade. Jesus, é aqui que eu preciso que o Senhor ministre poderosamente. Jesus, o nome da minha angústia é, fala, escreve, faz um diário, deixe Jesus reinar na sua vida e curar o seu interior. Abra o seu coração para Jesus. E a cada dia você vai orar com mais confiança. Amém?